Eu me comprometo solenemente, pelo tempo que Deus me permitir, a defender os direitos constitucionais no cerne de nossa nação. Eu acredito que ele será um ótimo rei, um rei compreensivo. Ele se preocupa com a nação. Eu sempre acreditei que Charles seria um excelente rei, pois ele tem muita empatia. Ele se importa com seu país, com suas origens, com o planeta e se importa com o povo. Pelo que podemos ver em Charles, ele tem o desejo genuíno de tornar as coisas melhores para o povo. Ele disse com sinceridade: "Eu me preocupo com o futuro dos meus súditos." Charles sempre quis ser rei. Ele tem aguardado durante décadas para ser rei, pois esse é o propósito de tudo que fez em sua vida. O rei passou pelo maior período de aprendizado da história como príncipe de Gales. Eu não acho, eu tenho certeza que ele será um rei solidário, compassivo. Ele será um rei do povo. Me esforcei em servi-los em toda a sua lealdade e respeito e amor com os quais eu tenho servido durante toda a minha vida. Ele era visto como uma pessoa rigorosa e fria, e creio que agora, felizmente, houve uma aproximação da opinião popular do rei como figura pública e como indivíduo. Com Camila ao seu lado, penso que ele será maravilhoso, compassivo, compreensivo e tudo o que tiver de ser. Charles é alguém que sabe muito bem que existem altas expectativas, às quais ele deve corresponder, e o sentimento de ter essas vestes reais invisíveis sobre seus ombros. Creio que, quando ele regressou ao Palácio de Buckingham, ele pensou: certo, aqui vamos nós. Charles III, uma nova era. As personalidades pública e particular do rei são muito parecidas. Obviamente haverá uma pequena diferença. Eu sempre digo que não importa o que você faz na vida, você age quando precisa agir. Mas, em grande parte, o que vemos é basicamente como ele é por trás das câmeras. Eu notei recentemente que o príncipe ou o rei que vemos em público é muito semelhante ao príncipe ou rei que eu conheci. Então, é interessante ver como estão se tornando confiantes em mostrar como são em particular. Hoje, nós vemos muitas cenas dos bastidores, às quais costumávamos não ter acesso, audiências privadas, reuniões e todas essas coisas que não se via há 20 ou 30 anos atrás. E isso torna mais fácil dizer às pessoas: o rei que eu conheci é o mesmo rei que vocês estão vendo, pois ele é exatamente o que ele aparenta ser. Ele foi uma criança estudiosa. Ele foi bem diferente do príncipe Philip, que tinha uma personalidade sisuda. Ele também era diferente de sua mãe. Sua mãe foi uma pessoa muito séria desde jovem, e acredito que Charles herdou essa seriedade. Mas o que ele teve de diferente da sua mãe foi um grande interesse em aprender e um grande interesse em livros. Isso é visto como anormal porque membros da família real não costumavam ser vistos como intelectuais. Mas Charles foi visto como alguém de ideias e interesses intelectuais, possivelmente influenciado pelas suas babás. A Rainha Elizabeth foi uma mãe zelosa. Lembrem-se que ela se tornou rainha aos 25 anos. O príncipe Charles tinha cerca de 4 anos e a princesa Anne, que nasceu em 1950, tinha apenas 3 anos quando a rainha foi coroada. Suas crianças foram praticamente tomadas de seus braços. Ela não tinha tempo para estar com eles. Ela os via de manhã por 15 minutos e à noite por meia hora. No entanto, você deve julgar pelos costumes da época. Era assim que as famílias aristocratas funcionavam. Uma curiosidade quanto à coroação que foi realizada em 1953 foi que Charles era velho o bastante para ir à coroação e entender o que se tratava de uma forma que seus irmãos nunca fizeram.
Essa experiência deve ter sido opressiva para um garoto jovem. Toda a pompa, o barulho e o número de pessoas. Mas no fundo de sua mente, ele já sabia que esse seria eu um dia. Isso tudo acontecerá comigo. Foi uma cerimônia de 3 horas. Muitos disseram que foi o dia mais frio que junho já teve e a chuva era intensa. Nós estamos falando de 1953. O exército estava presente em grande número e havia um soldado a cada meio metro ao longo da calçada. Esses soldados eram chamados de os enfileirados e todos eles estavam com frio. Eles recebiam torrões de açúcar embebidos em conhaque para ficarem alertas. A cerimônia em si foi muito séria, muito religiosa e muito dramática. É impossível especular exatamente como ele teria se sentido, pois não temos registros de seus pensamentos. E creio que ele não se lembra daquela época, mas ele, uma criança, deve ter sentido uma pressão aterrorizante sobre si, vendo tudo aquilo e pensando, um dia, a não ser que algo horrível e inesperado aconteça, eu também passarei por isso. Ele era o mais velho de 4 irmãos e acho justo dizer que, por ser o primogênito, o próximo príncipe de Gales e eventualmente o rei, ele sempre soube que era ele quem receberia mais atenção. Então parece ter sido muito êxito nessa posição. Quem é que não teria quando todos sempre dizem que você é o mais importante? Temos mais um rapaz a caminho. Lá vem ele com a sua mãe e seu pai. O diretor cumprimenta a comitiva real. Que mala enorme! O porta-malas devia ser gigante. Príncipe Philip foi um aluno aqui. Seu filho parece feliz em seguir os passos do pai. Charles foi enviado a uma escola pública na Escócia, Gordon Town, conhecida por sua rigidez e por educar as crianças à palmatória. O príncipe Philip, que também frequentou Gordon Town, viu nisso uma oportunidade de transformar seu filho em um homem. Isso deixou Charles magoado, fazendo-o reprimir suas emoções, pois ele não podia se expressar. Ele realmente pensava que Gordon seria boa para Charles, pois ela ficava no norte da Escócia e longe da imprensa. Era para ser a vida perfeita e idílica, com uma grande ênfase no treinamento da mente, tanto como no do cérebro. Philip pensou que seria perfeito. A rainha e a rainha-mãe pensaram que, sendo ele um jovem sensível, ele se sairia melhor se fosse para Eton. O príncipe Philip queria um filho à sua imagem, que fosse másculo, atlético e que tivesse uma personalidade forte. Charles não era nada disso. Ele era muito tímido, não era particularmente atlético e era um pouco desajeitado. Ele não era o filho que Philip esperava ter. Conforme Charles crescia, a relação deles se deteriorava. Este é o grande pátio Trinity College, em Cambridge. A comitiva real acaba de chegar. Os minis serviram para enfatizar a esperança que o príncipe Charles tem de que, desta vez, Cambridge estará reunida em respeito ao seu status real. Ele é o primeiro príncipe de Gales a frequentar essa universidade em um século. Ele ficará em um quarto em Newcourt. Ele encontrou aqui um amigo, o estudante de 3º ano, Robert Woods. Era comum antes de Charles que monarcas fossem a Oxford ou Cambridge. Eduardo VIII foi príncipe de Gales e estudou em Oxford. A maioria das pessoas vai à faculdade apenas para cumprir uma obrigação, enquanto Charles realmente foi a Cambridge com a intenção de estudar. Ele foi o primeiro membro da família real a frequentar a universidade com a intenção de se formar e ter um diploma. Ele gostou de Cambridge, pois após as privações da escola preparatória de internato, ele encontrou um ambiente acadêmico e pessoas agradáveis. Ele também praticou atuação. Podemos dizer que Cambridge foi o lugar que o moldou como príncipe Charles. Quando ele se tornou rei Charles, ele ainda mantinha fortes laços com a sua antiga universidade. Sua nota em história foi mediana, considerando que ele veio de um ambiente não acadêmico. Foi um grande feito. Eu vou dar um pouco de folga agora. Agora eu vou puxar. Eu estou puxando, isso é muito emocionante. Senhoras e senhores, eu nunca vi algo parecido antes. Acho que peguei um grandão. Ele é grande mesmo. Muito grande.
Charles foi investido como príncipe de Gales no castelo de Carmarthen em 1º de junho de 69. Foi uma grande ocasião simbólica, pois ele recebeu seu título de príncipe de Gales publicamente. O sentimento foi de que, após uma década em que a família real enfrentou problemas com a sua reputação, eles estavam tentando tornar de volta o controle. Foi uma tentativa de restituir a ideia de que a ostentação, a pompa e essas enormes cerimônias formais poderiam mostrar, em primeiro lugar, como seria o futuro da monarquia. É no prédio principal que fica à beira-mar onde o príncipe Charles realiza a maior parte de seus estudos. Ele passa 1 hora por dia no laboratório de linguagem, aperfeiçoando seu galês escrito e falado. Seu tutor é o Sr. Edward Millward, antigo vice-presidente do Partido Realista Galês. É apenas um curso rápido, apenas um curso dentre muitos outros estudos. No curto período em que ele esteve estudando, ele desenvolveu uma boa pronúncia. Tenho certeza que isso vai auxiliá-lo bastante daqui para frente. Carnarvon está esperando como uma noiva espera pelo casamento, vestida a caráter, mas preocupada que algo possa dar errado, mesmo que todas as precauções tenham sido tomadas para que nada ocorra. Com o grande trânsito, o esquadrão antibombas do exército está em alerta. Obviamente, sua investidura foi um grande evento. Foi o primeiro evento a ser transmitido ao vivo pela TV. Eu diria que daquele dia em diante, desde antes dele começar a receber o treinamento e o preparo para se tornar um rei um dia, ele já estava com essa questão muito a sério. O seu pronunciamento de fato me tocou profundamente e eu posso assegurar a vocês que tomei nota de todas as esperanças nele expressadas. A postura de Charles quanto a qualquer evento formal deste estágio está caracterizada pelo medo. Se você observar seu rosto nas fotos e filmagens na época, ele está apavorado. Ele não parece confiante nessas situações e aparenta ter certa dificuldade em lidar com a atenção direcionada a ele. Ele sempre sentiu a necessidade de alcançar o patamar estabelecido não somente por sua mãe, mas também por todos os monarcas que vieram antes dele. Algo fantástico que percebi quando trabalhava com ele em Highgrove é que ele praticamente treinava seu filho, o príncipe William. Acredito que, como ele se tornaria o príncipe de Gales, Charles estava ensinando tudo a ele que sabia. Ele transmitiu tudo isso ao príncipe William, mas hoje ele é o príncipe de Gales. O herdeiro do trono sempre teve uma série de responsabilidades, algumas delas entediantes, a ir a compromissos, inaugurações, reuniões. Algumas delas eram interessantes, como viagens internacionais. Charles não se importava, pois todos os membros da família real sabiam e sabem o que fazer na função deles. Você não está lá para ser idolatrado, você está lá como um funcionário público. Isso é incutido neles desde a infância. A tradição tem sido que todos os homens que integram a família real sirvam ao exército. Charles não tinha muita aptidão para servir. O fato de ele ter servido na RAF por diversos anos na década de 70 indicava que, primeiramente, ele era capaz de se dedicar completo a alguma coisa. Comparado ao príncipe Andrew, que foi piloto condecorado, é correto afirmar que Charles não estava entre os melhores na RAF. Porém, essa foi uma época importante para ele, pois ele interagia com seus companheiros de maneira igualitária. Ele podia interagir na escola também. O príncipe Charles esteve na sede de aviação naval britânica Ilviton, em Somerset, hoje. O clima estava perfeito para suas primeiras horas de treino no comando de um helicóptero Essex modelo 5. Esse é o início de um curso de pilotagem de 3 meses e meio. Ao fim, ele estará qualificado, assim como seu pai, príncipe Philip, a pilotar helicópteros, incluindo aqueles que conduzem a rainha. Eu acredito que essa tenha sido uma experiência de formação de caráter para ele, pois lhe deu uma ideia de como é trabalhar com as Forças Armadas, uma instituição para a qual se tem um enorme respeito. Ao mesmo tempo que é justo dizer que Charles não foi um membro mais renomado da RAF. Se eu futuramente for associado aos 3 serviços, seria uma ótima ideia atuar em cada um deles. É algo que gera uma experiência útil em questões de responsabilidade e disciplina. Eu acredito que a responsabilidade é o mais importante. Ela é a verdadeira confiança que é depositada em você para lidar com outras pessoas e o sentimento de que eles podem depositar a confiança delas em você.
Aparentemente, o tio-avô de Charles, Lord Mountbatten, disse que ele era importante liderar uma fé interior antes de se casar. Charles sentia que todos esperavam que ele curtisse sua vida de solteiro, pois seu pai não foi um solteiro muito ativo. Ele teve namoradas, mas não teve nenhum relacionamento sério antes de se casar com a princesa Elizabeth. Todos achavam que era melhor que Charles não se casasse antes dos 30 anos, mas sim que ele conhecesse muitas mulheres o quanto possível para encontrar alguém. Se por um lado ele não foi alguém muito extrovertido nem um grande galã, por outro lado ele era o príncipe de Gales. Charles é um homem à moda antiga, muito respeitoso e encantador. Ele gosta de mulheres. Ele definitivamente não odeia mulheres. Ele também gosta de agradar as pessoas. Ele conheceu a senhorita Diane Spencer em 1977, em razão de estar namorando sua irmã mais velha, Sarah. Quando viu Diana pela primeira vez, ela tinha 16 anos, o que gerou uma relação desproporcional, pois ela ainda era uma adolescente. Porém, houve uma fagulha de interesse entre eles. Nessa época, Charles ainda estava encontrando com Camilla Chand, que futuramente se tornou Camilla Parker Bowles. Desde o início de seu relacionamento, ele e Diana nunca foram uma combinação óbvia. Mas é provável que as duas partes tivessem algo a ganhar com aquilo, sendo que era bastante jovem e não havia noção de responsabilidades para assumir. Até ontem você era uma babá cuidando de crianças, agora você está prestes a se casar com o príncipe de Gales e um dia provavelmente se tornará a rainha. É uma tremenda mudança para alguém de 19 anos, é uma transição brusca. É sim, mas eu consegui me preparar um pouco nos últimos 6 meses. Charles e eu somos o par perfeito. Ele estará ao meu lado. Os meses entre o noivado e o casamento foram agitados, emocionantes e às vezes desafiadores. Ela teve de aprender sobre as restrições da vida na realeza. Ela jamais conseguiria andar despercebida pelas ruas novamente. Como vocês estão? Bastante animados. O príncipe Charles teve de manter os compromissos que havia aceitado antes de anunciar seu noivado, o que exigia um momento de separação. Diana teve que aceitar isso e se esforçar para esconder seus sentimentos. Quando Charles e Diana responderam se estavam apaixonados, ela disse, é claro. E Charles respondeu, o que quer que seja o amor. Todas as suas respostas foram evasivas. Diana responde sinceramente porque ela quer evitar qualquer pergunta mais complexa. Ela quer responder mais rápido. Já a resposta de Charles parece ser uma tentativa de falar, essa é uma pergunta ridícula. Por que está me perguntando isso? Não quero responder isso. Entretanto, essa foi a pior coisa que ele poderia ter dito, porque nas décadas seguintes isso passou a significar ele não amava Diana. Ele fez isso pois sentia que estava sendo forçado a fazê-lo. Para ele, não faz diferença quem está ao seu lado. Grande parte do ressentimento do povo sobre Charles vem da percepção de que ele não amava Diana. Diana, suponho que você o ama. É claro. O que quer que seja o amor, depende da interpretação. Significa duas pessoas muito felizes? Com certeza. Nós os parabenizamos. Muito obrigado. O casamento real foi de longe o maior evento para a família real desde a coroação há cerca de 30 anos atrás. O povo formava filas nas ruas para assistir. Havia centenas de milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo para ver o glamour da família real. A famosa foto do beijo na sacada do Palácio de Buckingham foi uma das imagens mais famosas da família real no século XX. Foi um daqueles dias repletos de ostentação e de pompa. Ele foi projetado para mostrar o início dos anos 80 com o surgimento do turismo real, que a Inglaterra ainda conseguia realizar um evento dessa natureza e que ainda podia empolgar o povo, mostrando que o soft power era capaz de fazer. Os melhores lugares já estão ocupados e todos estão certos de que será um grande dia.
O Palácio de Buckingham, que já viu tantas noivas reais desde a jovem rainha Vitória em seu casamento com o príncipe Albert há 141 anos. As carruagens reais do cortejo da rainha e a pequena procissão de Charles passarão pela Avenida Mall, rumo ao Arco do Almirantado. 5 minutos após a passagem do príncipe, Lady Diana e seu pai sairão da residência de Karen na carruagem de vidro, com apenas uma escolta policial, pois ela ainda não é da realeza. Diana se viu em meio a essa situação enquanto ainda era muito jovem. Ela tinha apenas 20 anos. A perspectiva de ser colocada em frente às câmeras e à imprensa de todo mundo e ser obrigada a cumprir seu papel deve ter sido aterrorizante. Charles tinha essa experiência maior, pois já fazia isso há muito tempo, mas mesmo assim deve ter sido algo excruciante. O relacionamento deles ficou conturbado após o nascimento do príncipe Harry. Uma das razões dessa complicação foi simplesmente que Diana estava definindo seus próprios rumos. Ela estava recebendo muita atenção e seu marido não. Ela estava se destacando e ele também não. As coisas começaram a se complicar, pois aquela vida não correspondia às expectativas de Diana. Ela esperava ser uma princesa de contos de fadas e viajar rumo ao pôr do sol, mas no instante que se casou, seu marido foi viajar a trabalho. Ele sempre trabalhou bastante e se dedicou ao seu dever. Camilla Parker Bowles era o grande amor da vida de Charles. Ele a conheceu na década de 70, quando ela era uma debutante. Ela não era de uma família de grandes aristocratas, mas ela pertencia a uma linhagem bastante tradicional do país. Charles esteve apaixonado por Camilla desde jovem. Ele se apaixonou por Camilla quando ainda estava na Marinha. Ela era divertida, andava muito bem a cavalo e o fazia rir. Camilla chamava a atenção, tanto de homens quanto de mulheres, pela sua personalidade. Sua personalidade era radiante. Ela foi considerada inadequada para ele exatamente por esse motivo. Elizabeth, a rainha-mãe, achava que uma das filhas dos Spencer seria bem mais adequado. É possível ver que, se Charles tivesse sido autorizado a se casar com Camilla, quando ele quis se casar com ela, o futuro de toda a família real teria sido diferente. Eles compartilhavam do mesmo senso de humor, dos mesmos interesses e tinham uma atração um pelo outro. Essa foi uma das tragédias da família real de hoje. Charles simplesmente não foi autorizado a se casar com a mulher que ele queria. A reação de Charles à morte de Diana em agosto de 97 foi de absoluto terror. Não há outra maneira para descrever. A mãe de seus filhos morreu subitamente. Não há como preparar alguém para isso. Ele ficou em choque. Durante aquele período, vimos Charles agir com muita resiliência. Ele foi a Paris imediatamente e foi responsável por trazê-la de volta. Foi ele quem fez de tudo para que recebesse um funeral de Estado e todas as homenagens possíveis, contra a vontade de sua mãe e de sua avó, pois elas a enxergavam como alguém que abandonou a família real e não merecia esse tratamento, enquanto ele, sem deixar de pensar em sua reputação pública, defendeu que, como sua mãe do futuro rei da Inglaterra, ela merecia aquilo. Nós não temos a ideia de como era o relacionamento deles após o divórcio. Não sabemos exatamente se chegaram a se encontrar ou como era a comunicação entre eles, mas eles ainda tinham um contato e eles se comunicavam por terceiros. Certamente deve ter sido um choque tão grande para ele quanto foi para o resto do país. O casamento de Charles e Camilla em 2005 foi uma cerimônia civil ao invés de uma cerimônia religiosa. O país inteiro sentiu que eles finalmente conseguiriam se tornar um casal feliz. Eu acredito que se tivesse sido permitido ele se casar com Camilla 25 anos atrás, eles teriam sido bem mais felizes. Um fato interessante sobre Camilla é que ela foi vista durante a vida toda de Diana como uma vilã, algo que ela nunca foi. Ela é uma mulher encantadora e adorável. Essa campanha difamatória persistiu por aproximadamente um ano após a morte de Diana. Porém, Camilla e Charles já estavam sendo vistos juntos em público. Ela já era enxergada como a companheira de Charles. E após um longo período de 8 anos após a morte de Diana, eles se casaram.
Ele quis evitar as acusações de estar seguindo em frente rápido demais. A rainha percebeu as mudanças em Camila e a sua dedicação ao dever, bem como a Charles, pois ela o apoiava. Ambos queriam estar um ao lado do outro. Ela fez o papel que a rainha-mãe havia feito. A rainha-mãe esteve ao lado do marido em seus momentos de fraqueza e acredito que Camila permanecerá ao lado de Charles. Fico feliz pelo príncipe de Gales e por Camilla Parker Bowles. Foi uma ótima notícia. Quando o gabinete soube esta manhã, ele enviou seus cumprimentos e votos de felicidade em nome de todo o governo. Eles esperaram por muito tempo, porém nessa noite apareceram como um casal prestes a se casar. Se alguém está junto de outra pessoa há tanto tempo, é justo exigir um anel que compense toda essa espera. Nesse quesito, a família real não deixou a desejar. Camila ostentou um enorme diamante em seu dedo. Ela estava visivelmente feliz. Parabéns! Muito obrigada. Como a senhora se sente? Apenas bem? Eu estou bem. Ele se ajoelhou para fazer o pedido? Minha ficha acabou de cair. Podemos tirar mais algumas fotos? É claro. Só mais uma foto. O relacionamento do rei com a sua esposa é fantástico. Eles são os melhores amigos, não há dúvidas. Eu pude notar isso. Eles são um time, trabalham juntos, apoiam um ao outro, bem juntos, e riem juntos. É maravilhoso ver, testemunhar e fazer parte disso tudo. Eu me lembro que quando o noivado foi anunciado, eu estava com o rei pela manhã, na época em que ele ainda era príncipe de Gales. Pouco tempo depois, ele partiu para Londres. Se não me engano, ele estava na sala dos empregados quando anunciaram que o príncipe de Gales e a duquesa de Cornualha iriam se casar. Eu fiquei completamente surpreso, pois nem eu nem ninguém por lá estava esperando por isso. Esse foi um segredo guardado a 7 chaves, mas eu estava feliz na mesma medida, porque eu adorava a senhora Parker Bowles. Eu me dava muito bem com ela e estava empolgado com aquilo tudo. Eu então recebi a ligação, acredito que alguns meses depois, quando os convites do casamento começaram a ser enviados. Eu não havia sido convidado, pois não estava lá há tempo suficiente. Era preciso ter trabalhado lá por 1 ano. Foi então que eu recebi uma ligação de Londres. Foi um dos membros sêniores da equipe dizendo que o príncipe e a duquesa haviam me convidado pessoalmente, pois eu não estava lá há tempo suficiente para ir como empregado. Eles me convidaram pessoalmente, eles quiseram me convidar pessoalmente, e eu não conseguia acreditar nisso. Para mim foi uma grande honra. Eu me lembro muito bem daquele dia. Eu estava tão empolgado que eu desliguei o telefone e já pensei em telefonar para minha família e meus amigos dizendo: "Vocês não vão acreditar, eu fui convidado para o casamento. Sua Alteza Real, faltam 8 dias para o casamento. Posso perguntar como se sente? Como você soube do casamento? E como os príncipes William e Harry se sentem com a proximidade do casamento?" Muito feliz, muito animado. Será um ótimo dia. Príncipe Charles, como se sente? Será um momento maravilhoso. Fico feliz que ficou sabendo. Príncipe William, você está ansioso em ser a testemunha? Sim, contanto que eu não perca as alianças. Tenho certeza de que farei algo de errado. O casamento foi incrível. O casamento foi em 9 de abril de 2005, no castelo de Windsor. Foi um dia incrível. Estivemos no castelo para a recepção e a rainha fez um discurso. Todos os membros da família real estavam presentes. Era uma atmosfera bastante festiva e divertida. William e Harry estavam lá. Teve muitas risadas e também muita diversão. Eu vi William e Harry correndo atrás do carro enquanto o príncipe de Gales e a duquesa de Cornualha saíam. Foi muito divertido, eles até colocaram uma decoração na traseira do carro. Foi absolutamente maravilhoso. Ela sempre deu seu apoio a ele. Ela sempre foi uma pessoa fabulosa.
O rei passou pelo maior período de aprendizado da história como príncipe de Gales. É possível pensar que ele tenha ficado frustrado com isso ou que estivesse ansioso para fazer o seu trabalho logo. Do meu ponto de vista, esse nunca foi o caso. Ele gostava de ser príncipe de Gales. Ele fez um trabalho incrível. Nunca houve um príncipe em Gales que visse o cargo como um trabalho de verdade. Ele transformou o cargo num trabalho de verdade. Fico feliz em anunciar que temos um novo membro na equipe de previsão do tempo. Vamos falar com ele. Nós teremos um cenário incerto para o fim de semana. Essa tarde teremos frio, umidade e muito vento em grande parte da Escócia. Estamos sob a influência da baixa pressão e teremos uma frente caminhando para o norte, trazendo nuvens e pancadas de chuva. A chuva será mais intensa nas fronteiras e o próximo a Edimburgo, podendo causar complicações nas estradas. No oeste, a chuva será mais leve e dispersa, e talvez haja intervalos mais secos na região de Dumfries House. Haverá neve nas regiões mais altas de Highlands e Aberdeenshire, com possibilidade de rajadas de neve em Balmoral. Quem escreveu esse roteiro? No decorrer da tarde, teremos o clima mais agradável, seco e ensolarado nas ilhas do norte e no extremo norte do continente. O castelo de May em Caunheas terão um pouco de sol, mas o dia estará frio por toda parte e temperaturas apenas a 8 graus. E um forte vento vindo do nordeste. Graças a Deus, não será um feriado bancário. O que Charles fez durante sua vida vai além de suas responsabilidades reais convencionais. Ele era fascinado em fazer a diferença na vida dos jovens. Sua principal obra foi o Prince's Trust, uma organização especializada em fornecer fundos para organizações e indivíduos carentes. A Prince's Trust foi uma ideia brilhante. Ela atua em caráter público e consegue agir de maneira eficaz. Até mesmo as pessoas que não gostam da família real e as que conservam um sentimento republicano concordam que a Prince's Trust tem sido uma força do bem. Pelo que podemos ver em Charles, ele tem um desejo genuíno de tornar as coisas melhores para seu povo. Ele disse com sinceridade: "Eu me preocupo com o futuro dos meus súditos." Eu acredito que ele pensa dessa forma, como qualquer pessoa que erra algumas vezes, porém a Prince's Trust e a Prince's Foundation é um passo em direção para mudar a vida da comunidade. Eu fundei a Prince's Trust em 1976 para ajudar a melhorar a vida dos jovens carentes, porque eu tinha ciência dos desafios que eles enfrentavam. No decorrer dos anos, alguns desafios mudaram, mas a missão principal de dar às pessoas autoconfiança, autoestima e melhores oportunidades permanece a mesma. Até hoje, ajudamos mais de 1 milhão de jovens. Eu costumava ficar chateado por não termos alcançado esse 1 milhão em menos tempo, pois precisávamos contar as pessoas que ainda estavam entrando no sistema, mesmo que efetivamente estivessem ajudando 50 mil por ano. Minha matemática não é das melhores. Porém, ajudamos mais de 1 milhão de jovens a transformarem suas vidas e agora a Prince's Trust atua em 18 países da Comunidade das Nações e também fora dela. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer a você, Charles, como estou orgulhosa de tudo que você conquistou com a Trust e a maneira que você inspirou a organização pessoalmente. É com grande prazer, portanto, que concedo uma carta real à Prince's Trust em reconhecimento aos notáveis feitos durante quase um quarto de século. Ele aprendeu a fazer esse trabalho com a sua mãe e seu pai. Sua educação sempre foi focada em prepará-lo para o dia em que ele se tornasse rei. Ninguém imaginava que ele seria o príncipe de Gales por todo esse tempo. Porém, isso o colocou em uma posição em que ele pôde entender sobre o país e o mundo em que vivemos hoje. Se me perguntarem, ele é o melhor homem para essa tarefa? Eu diria que sim, porque ele foi muito bem treinado para isso. Como a própria rainha disse uma vez, o treinamento é tudo, no fim das contas. Essa é a resposta para tudo. Essa realmente é a resposta para tudo. O treinamento que seu filho teve trouxe a ele uma tarefa que ele é capaz de cumprir e está exercendo muito bem.
O Palácio de Buckingham anunciou a morte da Rainha Elizabeth II, a monarca que mais tempo reinou na história inglesa. A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã. A falecida rainha e o rei eram muito próximos. Ela tinha uma ótima relação com seu filho, uma relação bem-humorada, como todos vimos. Costumávamos ver em diferentes eventos em Londres nos quais ele a chamava de mamãe e ela sorria para ele. Essa era uma relação maravilhosa. Mamãe? Eles se respeitavam. Ele respeitava muito a sua mãe. Ele respeitava o fato de que ela era a rainha e tudo o que ela representava. Eu acredito que o choque da morte repentina de sua mãe e de ter se tornado rei, quando coisas assim acontecem, você fica chocado. Você passa a agir de maneira mecânica. Isso nos protege de certa forma. Creio que ele não ficou sobrecarregado naquele momento. Ele não ficou muito emotivo, ele se manteve firme, ele lidou com isso de forma bastante profissional, que é a única maneira de lidar com algo tão intenso quando se está passando por ele. Foi surreal ver o rei e a rainha consorte retomando a Londres no dia seguinte à morte de sua mãe. Foi surreal, pois ele retornou como rei. Deve ter sido uma experiência extraordinária. Caminhar pelos portões do Palácio de Buckingham como rei. Foi algo que ele fez incontáveis vezes como príncipe de Gales. Mas agora, o sentimento, essas vestes reais invisíveis sobre seus ombros, você começa a pensar consigo mesmo, o que vou enfrentar? O que é esta responsabilidade? O que o futuro reserva para mim? Charles é alguém que sabe muito bem que existem altas expectativas às quais ele deve corresponder. Ela fez sacrifícios pelo seu dever. Sua dedicação e devoção pelo reino nunca fraquejou durante os tempos de mudança e progresso, de alegria e celebração durante os tempos de tristeza e perda. Em seu tempo de serviço, vimos seu amor profundo pela tradição, junto de sua recepção, destemido ao progresso que nos tornou grandes como nação. O afeto, admiração e respeito que ela inspirava tornaram-se a marca do seu reinado. Charles se apresenta bem. Ele é praticamente um ator shakespeariano. Ele foi um ator shakespeariano no passado, por isso a execução de seus discursos é brilhante. Acredito que ele mesmo escreve a maioria deles e os declama com um tempo impecável e com enorme emoção. Muitas pessoas achavam o discurso mais tocante do que esperavam, pois assim como a rainha foi uma avó querida para a nação, ele estava explicitamente oferecendo a si mesmo como substituto. Muitas pessoas não esperavam ser comovidas por isso, ficavam emocionadas. A rainha Elizabeth teve uma vida bem vivida, uma promessa com um desafio cumprido, e luto por sua morte é o mais profundo. Eu renovo essa promessa de servidão vitalícia com todos no dia de hoje. Fora da corte real, as trombetas de Estado soam. Antes de dar a notícia, o papel desta parte da cerimônia é de divulgar a palavra para a nação que a aguarda. O príncipe Charles Philip Arthur George, em decorrência da morte de nossa falecida soberana que temos em boa memória, se torna o nosso soberano único, legítimo e de direito, Charles III. Armas! Deus salve o rei! Essa proclamação foi única, pois parte dela sempre foi um evento privado. A parte que foi vista na sacada do Palácio de St. James já foi televisionada e gravada no passado, mas o que acontece do lado de dentro nunca é visto.
O fato é que podemos vê-lo nesse processo foi algo especial, mesmo que tenha havido uma ou duas gafes. Porém, foi um momento histórico e importante para ele e para nós que pudemos assistir. Eu fiquei surpreso por aquilo ter sido mostrado. Essa será uma daquelas memórias que guardamos para sempre. Foi extraordinário presenciar tudo aquilo. Como eu disse, será uma daquelas memórias que guardaremos para sempre. O reinado da minha mãe foi inigualável em sua adoração, dedicação e devoção. Mesmo de luto, nós agradecemos por essa vida tão leal. A proclamação do rei Charles III foi realizada logo após ele ter sido anunciado como rei. O anúncio foi feito em todas as grandes cidades e grandes centros da Inglaterra. Por conta de ser algo que não acontecia desde a década de 50, ela atraiu o interesse da população que nunca havia visto uma proclamação antes. Agora todos estão vendo esse homem sendo proclamado rei, um cargo que existe há séculos, mas que ainda possui um papel simbólico e importante conforme estamos vendo. É a reafirmação da monarquia e do reino, pois não restam muitas pessoas vivas que conseguem se lembrar do rei George VI, seu avô, e ter novamente um rei é uma novidade. O papel que o rei Charles III desempenhou no funeral de sua mãe foi basicamente o de chefe de família e também o rei de uma nação. Tenho certeza de que foi um momento difícil, principalmente porque o mundo todo estava de olho nele. Ele acredita que esse era um momento privado, quando que está ciente disso. Tudo o que ele faz, cada ação, cada lágrima, tudo está sendo assistido, ouvido e discutido. Charles, obviamente, foi responsável por certificar-se de que o funeral transcorresse normalmente. Para ele ser o foco das atenções, ele era a pessoa e outras pessoas mais observavam como ele se sairia. No dia em que ele acompanhou o caixão, ele foi o grande foco de interesse e de curiosidade da população. Ele fez tudo de forma excepcional e o funeral foi muito bem organizado. Obviamente, o evento vinha sendo planejado há anos. No fim, tudo transcorreu perfeitamente e o envolvimento de Charles pode ter sido visto como uma das razões de tudo ter dado certo. Houve uma onda extraordinária de tristeza em toda a nação, pois a maioria dos súditos da rainha nunca conheceu outro monarca. Foi como o fim de uma era. Não foi apenas sua morte, foi o fim de uma era. Foi o fim da era elisabetana que conhecíamos. Como esperado, tudo foi muito comovente e belo, o que tornou o evento ainda mais marcante. Os soldados, a música maravilhosa, as pessoas que trabalhavam para a rainha caminhando atrás de seu caixão, foi muito emocionante. O público estava chorando. Eles choravam, homenageavam ela ou ficavam apenas em silêncio completo. Dava para ouvir um alfinete cair. Eu me lembro de quando Diana faleceu. No dia do seu funeral, dava para ouvir os pássaros cantarem. Não se ouvia mais nada, nem sequer um som da multidão. Foi um momento de verdadeira comoção. A primeira execução na capela de St. George de Deus Salve o Rei quase o fez transparecer suas emoções, pois foi tão emocionante com as vozes intensas, o coral e o povo dizendo Deus salve o Rei. Para Charles aquilo foi extraordinário.
Deve ter sido uma experiência estranha, pois ele já havia ouvido essa canção inúmeras vezes antes, sendo direcionada à sua mãe. Em Deus Salve o Rei, ela estava falando dele agora. Deve ter sido uma experiência extraordinariamente catártica em diversas maneiras e também bastante intensa. Eu não acho. Tenho certeza de que ele será um bom rei, um rei solidário, compassivo. Ele será um rei do povo. Eu sempre acreditei que Charles seria um excelente rei, pois ele tem muita empatia, ele se importa com o seu país, com suas origens, com o planeta e se importa com o povo. Esses são os atributos necessários para um rei. Ele é perfeito. Suspeito que Charles será um monarca modernizador. Creio que ele será alguém que tentará satisfazer suas aspirações. Ele tem sido popular até agora. Se olharmos para as pesquisas de sua atuação, parece ser uma aprovação ampla. Porém, ele ainda está em um período de graça. Ainda vai levar um tempo para que possamos ver como ele está se saindo como rei, pois ele é um rei há apenas alguns meses. Seu discurso de Natal foi muito bem recebido. Foi curto, bem executado e falou sobre problemas sociais com a mesma ênfase que o novo trabalhismo adotava na política. Temos que ver como é. Todos estão dando a ele o benefício da dúvida. Ele tem seus defeitos, mas todos o conhecem. Seus defeitos não são nenhuma surpresa. Porém, com Camila ao seu lado, creio que será maravilhoso, compassivo, compreensivo e tudo aquilo que for necessário. Rei Charles III, uma nova era.